Ok. Então, eu posso fazer esse enceramento ao invés de pagar para alguém fazer esse enceramento. Faço essa moldagem, consigo montar em articulador em relação cêntrica, faço a montagem, aí eu consigo fazer esse enceramento antes do atendimento desse paciente. Então, eu já vou ter os provisórios em posição no enceramento, e é só transpor esse formato destes dentes do articulador para a boca do paciente. Essa é uma das técnicas. Lembrando, os casos mais difíceis e mais complexos é justamente os casos de maior retorno financeiro. Se você imaginar que o paciente precisa de uma coroa de metalocerâmica, tá, qualquer cirurgião dentista dá conta de fazer. O paciente precisa de 8 coroas metalocerâmicas. Somente alguns cirurgiões dentistas conseguem fazer essas 8 ao mesmo tempo com qualidade. Então, o retorno financeiro desses casos, o lucro que você vai obter nesses casos é muito grande, porque você não troca de paciente. E vocês agora precisam pensar bastante nisso, que a odontologia vai mudar. A forma de paramentação, forma de utilização, forma de barreiras físicas, isso tudo vai ter um custo muito mais elevado para a odontologia. Então, eu prefiro ter um paciente e fazer tudo em sessões únicas do que ter vários pacientes e sessões fragmentadas. Então, a gente precisa começar a pensar em grandes reabilitações. Se o paciente chegar com a grande destruição, você fala, ótimo, é aqui que eu vou resolver. E vai resolver tudo para esse paciente. E esse é o caminho, ok? Nesse caso, então, esse modelo do lado esquerdo é o modelo da moldagem do enceramento. Aquele slide anterior foi feito o enceramento, molda, obtém esse modelo. Nesse modelo, tem todos os dentes em gesso. Esses dentes em gesso estão simulando aquele enceramento do slide anterior, ok? Professor, mas como é que eu vou tirar esse dente em gesso e transformar isso em provisório? E se você colocar esse modelo agora naquelas plastificadoras? Sabe aquelas plastificadoras que faz a plaquinha de clareamento? A hora que você colocar esse modelo numa plaquinha de clareamento, não vai pegar o formato de todos os dentes? Você pega aquela plaquinha, enche de acrílico, de resina acrílica e leva na boca do paciente. Todos os provisórios vão ficar prontos ao mesmo tempo. Professor, mas e os pontos de contato? Eu quero fazer eles individualizados. Eu não quero fazer um provisório com os pontos de contato todos unidos. Você vai fazer inserção e remoção. Vai chegar um momento que você vai remover e vai cortar essa interproximal, gerando só o ponto de contato entre cada um desses. Nesse caso, foi colocado os núcleos metálicos fundidos, foi feita a cimentação dos núcleos metálicos fundidos nos remanescentes dentários e colocação do provisório em posição. Esse caso é um caso do professor Everaldo, da clínica do professor Everaldo, que foi o Lucas Godoy que executou. Eu creio que ele estava no 8º e 9º período. 7º e 8º. 9º e 10º período ele ficou fazendo esse caso. Ou seja, é um caso de graduação. Não imaginem que é nível especialização, que é algo surreal, que vocês não dão conta. Foi feito na nossa instituição pelos nossos alunos. Então, os preparos executados, olha os provisórios em posição, e foi feito a colocação e cimentação e reembasamento desses provisórios boca toda. Então, aquela condição inicial que o paciente tinha de todos os dentes desgastados, a gente conseguiu executar os provisórios a partir da moldagem do modelo que estava em enceramento. Então, vamos pensar de novo. Moldei o paciente, montei em articulador em relação cêntrica. Ok. Fiz os enceramentos de diagnóstico. Cresci os dentes no articulador. Ok. Moldo o articulador. Moldei o enceramento. Vou obter o modelo.
em cima desse modelo, eu posso pegar e colocar uma placa de acetato e transferir o formato desses dentes e fazer a obtenção dos provisórios, que eu retorno e coloco na boca do paciente. Essa é uma das técnicas dessa moldagem. Lembrando, eu não moldei, não utilizei diretamente a moldagem que veio da boca do paciente. Eu utilizei a moldagem que veio do modelo em relação cêntrica do articulador, ok? É um caso um pouco mais complexo, mas só para a gente começar a imaginar as possibilidades da técnica, tá? Então, esse seria o passo a passo da sequência clínica, de como executar, de como poderíamos fazer esse ajuste primeiro no articulador e depois levar para a boca do paciente antes da reabilitação propriamente dita. Mais um Professor, preparo. a Paula tá. Pode perguntar. A Paula tá solicitando entrada na sala. Mas já admiti todo mundo. Acho que ela deve estar entrando agora. O professor Luciano que caiu, está voltando. Professor, Pode perguntar. essa moldagem, a primeira moldagem eu faço com alginato. A segunda, quando eu vou moldar já o modelo em asa, eu faço com silicone? Pode ser feito com silicone. A primeira também pode ser feita em silicone. Essa questão de técnica do alginato é um nome que se deu porque é o material mais utilizado. Mas se você quiser mais fidelidade, tiver condições de utilizar uma silicona, sim, você pode utilizar uma silicona que tem uma fidelidade melhor e uma estabilidade dimensional melhor. Ou seja, seu trabalho vai ter menos ajuste. Vai ser um trabalho mais justo, mais refinado, vamos dizer dessa forma. Só que com isso envolve as questões financeiras do custo desse material. Aí você precisa agregar o custo da silicona no seu procedimento. Quem executa esse procedimento com alginato não pode cobrar a mesma coisa de uma pessoa que utilizou a silicona, porque você tem um custo agregado maior desse material sobre o seu procedimento, ok? Nesse caso, também foi feito a técnica da moldagem com alginato, voltou em posição, e sempre lembrando da questão da proporção da manipulação desse polímero. Se vocês lembrarem lá da prótese 1, foi solicitado uma vez para fazer uma moldeira individual em prótese total no laboratório, onde você pegou seu palatom, colocou o pó, o monômero, pegou o líquido, jogou sobre, manipulou e fechou. Só que existe uma proporção entre esse pó e esse líquido. Se você não seguiu essa proporção, virou uma sopa. Você manipulou, esperou a sopa, olhou a sopa e falou, tá mole demais. Esperou. Esperou a evaporação do monômero, até chegar numa fase que você conseguia manipular para fazer o lençol sobre a placa, para levar esse lençol sobre o modelo. Só que você adicionou muito monômero, você adicionou muito líquido. Quando você adiciona muito líquido nessa proporção, a contração de polimerização é muito grande. Então, a sua moldeira individual não encaixava mais no modelo. Ela quebrava o tuber. A hora que ela começava a reação de polimerização, ela esquentava demais, porque você colocou mais monômero do que precisava. Então, pensando no provisório, eu preciso colocar uma quantidade mínima necessária de monômero. Eu não posso encharcar o meu pó com acrílico, com líquido, esperar evaporar para depois manipular. Eu vou colocar pouco acrílico justamente para diminuir essa contração. Porque senão meu dente, a hora que ele estiver, meu provisório, a coroa temporária, a hora que ela estiver polimerizando, ela vai estar o quê? Contraindo. E ela não vai entrar no dente preparado. Ou pior, se ela entrar e eu deixar ela lá, ela vai contrair e vai fazer o quê no dente preparado? Grudar. Então, a coroa temporária, se você manipular, colocar o acrílico em posição e não mexer,
esse acrílico vai grudar nesse dente. Professor, mas gruda, é só forçar um pouquinho e sai. Não, não sai. É imbricamento mecânico. Se você fez um preparo com primeira e segunda inclinação de retenção, essa coroa temporária não vai sair. Professor, mas eu não cimentei. Eu sei. Houve uma contração de polimerização e o seu provisório está grudado no preparo. Professor, mas daí como é que eu tiro? Cortando. Vai ter que cortar o provisório. Só que no corte do provisório, você não pode encostar em quem? No preparo. Senão você estraga o seu preparo. Então, turma, é um momento muito crítico, essa da manipulação da resina acrílica e o entendimento que ela não pode polimerizar sobre o preparo. Então, para isso, eu sempre preciso ficar inserindo, espera um pouquinho, faça a desinserção. Faça a inserção e a desinserção. E sempre está com o preparo vaselinado. Nunca esqueçam de vaselinar o preparo para não correr o risco desse imbricamento. Professor, vaselinei, posso colocar e esquecer? De forma nenhuma. Mesmo vaselinado, se você colocar o acrílico e ocorrer a contração de polimerização, vai prender o seu provisório, tá? Então, nesse caso, foi feita a moldagem com alginato, está sendo feita a adição da resina acrílica dentro do dente preparado. Essa resina acrílica deve ser de duas cores, uma para a região oclusal, incisal e outra para a região cervical. Se você fizer um provisório monocromático de uma única cor, você vai ver que não vai ter estética, não existe dente monocromático. Então, vai ser aquele provisório que o paciente sorri, ou você vai achar o dente muito escuro ou muito claro. O dente vai ficar diferente dos dentes adjacentes. É muito mais fácil eu fazer bateria anterior de canino a canino do que fazer só incisivo central. Porque se eu mudar a cor de todo mundo, ninguém se destaca. Agora, se eu fizer só o incisivo central, eu preciso acertar com a cor do outro incisivo central, com o do incisivo lateral. Então, fazer prótese fixa de dentes unitários é bem complexo, tanto na parte provisória de coroa temporária, quanto na escolha da cerâmica. Feito o preenchimento com resina acrílica, vou voltar esse molde na posição da boca do paciente. Aí entra aquela pergunta que a aluna fez lá na aula anterior, nessa aula, mas no vídeo anterior, onde ela fala, professor, por que eu preciso cortar as interproximais desse alginato? Porque se eu não cortar essas interproximais, esse alginato não encaixa de novo. A interproximal é um ponto de contato que tem um V aqui embaixo. Se o alginato não entrar nessa região, ele não vai assentar na posição correta e o seu dente vai ficar maior do que o necessário. Então, eu preciso cortar essas interproximais justamente para essa moldagem de alginato voltar na posição correta e eu ter esse dente na posição que ele era inicialmente, ok? Manter em posição e posteriormente a remoção. Durante a inserção, vocês não conseguem saber qual o tempo de polimerização dessa resina acrílica. Então, com o restante que ficou no pote d'Appen, vocês ficam manipulando e vendo em qual fase está essa resina acrílica antes da remoção, porque senão você remove antes da hora e distorce esse acrílico. Então, você está com o alginato na boca do paciente, o acrílico está polimerizando a moldagem do alginato, mas com a outra mão você está observando em qual fase ele está. Na boca do paciente, a polimerização ocorre antes do que esse residual que está na sua mão. Por quê? Na boca do paciente tem a temperatura mais elevada. Então, a polimerização vai ocorrer antes. Se já ocorreu, já chegou na fase que você quer, esse residual que está na sua mão, com certeza o que está na boca do paciente também já chegou na composição correta, ok? Faz a remoção, provisório em posição com os excessos, ali eu consigo remover, e nessa remoção, turma, cuidado, cuidado. Você tem que imaginar que você está mexendo com um plástico que ainda não endureceu completamente. Você não pode puxar de qualquer jeito, você não pode pegar de qualquer jeito. Se você apegar e apertar, ele vai te deformar. Perdeu tudo que você fez até agora. Se você for lá no ter cervical e puxar de qualquer forma, ele pode romper, quebrar, distorcer. Delicado, devagar.
você tem que fazer a remoção e inserção desse provisório de uma forma delicada para não deformar. Feita a remoção, tem que fazer a remoção dos excessos, corta-se os excessos, temos o provisório pronto. Esse provisório, em posição, se vocês observarem, ó, não está perfeitamente adaptado. Na região cervical não está bom, tem excesso, na região oclusal também tem um gap. Então, esse provisório a gente precisa fazer o que a gente chama de reembasamento. Quer dizer, acrescentar mais resina acrílica nessa região interna dele, para ele assentar no preparo corretamente. Todas as vezes que eu faço e penso em reembasamento, eu sei que a quantidade de acrílico que eu preciso para reembasar é muito menor do que a quantidade de resina acrílica para fazer um provisório. Por que estou falando isso? O primeiro provisório que vocês vão fazer, não adianta pegar o pote Palaton, jogar meio quilo de pó e jogar mais 1 litro de líquido para fazer um dente. É lógico que vai sobrar material. É dentro do pote DAPEN, é pouco material. Para reembasar, é lógico que você vai precisar de menos material do que o material que você utilizou para fazer o provisório. E normalmente, para a técnica de reembasamento, nós utilizamos a técnica de nylon, que é pegar o pincel, molha no líquido, passa no polímero e coloca sobre o provisório, para voltar essa adaptação em posição. Se você encher essa parte interna do provisório de resina, pode ser que isso interfira no assentamento. Você não vai conseguir empurrar ele até o final. Você encheu o copo de areia. Você quer só melhorar a adaptação da borda. Você não pode encher tudo. Se você encher tudo, pode ser que você dificulte esse assentamento, ok? Ó, tem excesso, foi feita a remoção, foi levado em água quente. A gente discutiu também bastante sobre essa questão da água quente. Quando eu coloco um provisório, uma coroa temporária em acrílico, em água quente, eu estou acelerando a reação de polimerização. Vocês lembram da questão do catalisador e de uma reação química? Ele entra na reação química, acelera a reação, não interfere na reação e sai da reação. Nesse caso, um agente externo, um catalisador externo, colocando energia na reação de polimerização. Se ele acelera a polimerização, ele acelera o que também? Essa água quente. Polimerização é o que? Contração. Se eu coloco na água quente, ele acelera também a contração de polimerização. Então, se eu pegar esse provisório, jogar na água quente e esquecer, quando eu tirar do potinho da água quente, não encaixa na boca do paciente. Por quê? Contraiu demais, contraiu tudo de uma vez. Aí eu vou ter que fazer tudo de novo. Então, turma, inicialmente, quando vocês ainda não dominaram as fases, não dominaram a técnica, eu indicaria que não utilizassem a água quente. Pode ser que vai chegar no momento do consultório de vocês vão entender que a inserção é pequena, inserção, remoção da água quente já leva na boca do paciente. Porque no início a gente precisa dominar esse tempo. O tempo tem que ser nosso amigo e não nosso inimigo. Quando eu coloco na água quente, eu acelero a reação de polimerização. Tenham isso em mente, ok? O dente em posição. E a gente começa a desgastar os excessos. E aí entrou a questão das brocas. Está um pouco fora de foco, mas para a gente lembrar. Eu preciso de brocas esféricas, preciso das 703, 704, preciso da minha Maxcut, preciso de todo o arsenal de peça reta. Não adianta eu tentar fazer um ajuste em um provisório, professor, eu só tenho uma esférica. Não dá. Não dá para cortar. Não vai ficar bom. Ok? Feito o ajuste, aqui está fazendo o desgaste dos excessos. Agora vamos tentar contextualizar essa situação. Você tem um provisório de acrílico que foi e voltou da boca do paciente algumas vezes. Você está desgastando um excesso na sua mão e isso vai gerar o quê? Acrílico voando. Será que só o seu óculos agora está tudo certo? Lógico que não. Então, turma, já começa a olhar a máscara facial, aqueles protetores faciais.
Eu estou antecipando com vocês. Vai ser exigido. Ah, professor, é um absurdo. É realmente um absurdo você ir para uma clínica sem. A odontologia vai mudar. Vocês também têm que se adequar a essa nova realidade. Então já comecem a cotar, conversem com as pessoas que já compraram, qual indicação, qual não. Vai sair uma normativa da faculdade frente a isso, não se preocupem, mas para vocês já começarem a pensar no EPI de vocês. Se antes já estava rígido, imagine agora. Se antes a gente estava cobrando condutas, protocolos, procedimentos, eu preciso de mais participação de vocês, maturidade, a profissão de vocês. Você vai para uma clínica, fazer um provisório, contamine aí, por causa de um provisório. Tem que pensar nisso tudo, Professor, tá? Pode perguntar. essas mudanças aí no EPI vai ser só provisório ou vai ser tipo eternamente? Vai ser fixo? Provavelmente vai ser fixo, porque a gente vai seguir todas as normativas de decretos federais, estaduais, conselhos regionais. O CFO também mudou já muita coisa. Então, não é uma situação unievangélica, é uma situação odontologia mundial. Então, frente a isso, é para sempre, mudanças constantes. Não é, vamos dizer, não é só para esse período de pandemia, não. Essas alterações provavelmente vão se perdurar, ok? Eu pensei que era só nesse período mesmo de pandemia, não, mas obrigado. Dou a resposta. E outra coisa que a gente também precisa começar a pensar, turma, o vírus não tem calendário. Igual a gente fala assim, 30 dias. Ele não vai olhar no calendário e falar assim, opa, cadê os 30 dias? Tem que parar de contaminar. Né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo e um pouco mais de cuidado das nossas clínicas. Fazendo o reembasamento, remoção desses excessos, desses provisórios de imposição. Professor, quantos reembasamentos eu vou ter que fazer e quantos ajustes eu vou ter que fazer na boca do paciente? Quantos forem necessários? Tem muito aluno que fala assim, professor, eu já fiz um reembasamento, não preciso fazer outro. Notem o formato que esse provisório está, essa coroa temporária está nessa última imagem, e aquela primeira imagem depois do primeiro reembasamento. É completamente diferente a adaptação dessa coroa temporária. Então, muitos alunos perguntam quanto tempo a gente vai, quantas vezes vai fazer esse reembasamento, vão ser quantas vezes forem necessários até a gente ter a correta adaptação dessas coroas temporárias, ok? Fazendo ainda os ajustes da questão oclusal. Turmas, muitos colegas não fazem a checagem dos movimentos bordejantes de coroas temporárias. O que quer dizer? Pede para o paciente checar só em MH. O paciente morde, tá alto? Não, então tá bom, pode ir embora. Só que ele esquece que o paciente não morde em MH, não fica mastigando só em MH. A movimentação de mastigação em formato de gota. E nesse movimento de lateralidade, pode ser que esse provisório que ele acabou de confeccionar esteja gerando uma interferência, está encostando. A hora que essa mandíbula joga para o lado, encosta justamente no provisório que você acabou de fazer. No primeiro ciclo mastigatório que esse paciente fizer, esse provisório vai soltar. Ele vai te ligar. Aí vai chegar no seu consultório, você vai cimentar, vai dar um sorrisinho amarelo. Não, acontece mesmo, solta mesmo, tá? E cimenta de novo. Ele vai para a casa dele, vai fazer o ciclo mastigatório de novo, esse provisório vai soltar de novo. Então, vocês precisam entender que esse ajuste oclusal não é só em máxima intercuspidação habitual. Eu preciso pedir para o meu paciente fazer todos os movimentos bordejantes, guia anterior, guia canina, lateralidade, e checar todos aqueles conceitos de oclusão mutuamente protegida. Assim, eu tenho certeza que essa coroa temporária tem uma oclusão satisfatória. Não precisa, turma, ser a mais perfeita do mundo, mas precisa de função e, principalmente, se estiver em regiões anteriores, estética. Mas não pode ter interferência nem ponto de contato prematuro, ok? O provisório em posição na boca do paciente.
Posso fazer um polimento também desse provisório. Aqui está sendo feito um polimento em torno de bancada, que é um equipamento que tem lá, na nossa clínica tem ele sobre a bancada. E eu preciso ter muito cuidado na utilização desse torno, porque é um provisório, ele é pequeno. Muitas vezes eu estou utilizando pedra pómez em água, esse provisório pode escorregar da minha mão. Se ele escorregar, pegar no disco e bater na parede, quebrar, pegar na bancada, quebrar, eu vou ter que começar tudo de novo. E muitas vezes o provisório, quando eu estou fazendo ajuste, pode ser que esse provisório, essa broca, enrosque na luva e voe. Cai no chão, some, tem que começar tudo de novo. Então, muito cuidado nos acabamentos e polimentos do provisório, ok? Esse é o polimento final do provisório, tá? Turma, da técnica da moldagem com alginato. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Tudo certo? Tudo ok? Resina esculpida. Qual que é essa técnica? Eu chamo de técnica do talento. É ali que você vai mostrar o seu talento de morfologia. E não adianta falar que não sabe morfologia, porque não vou ter que mandar embora os professores de morfologia. Você tem que lembrar de todos os conhecimentos de morfologia. Eu vou te dar um bloco de acrílico e falar, esculpe dentro desse período. Você tem um período de trabalho de uma resina acrílica. Então, você precisa dominar uma resina acrílica dentro daquele período e fazer um formato inicial de um dente. Se você já sabe que o dente é pentacuspidado, você já começa a manipular a resina para formar um dente com 5 cúspides. Agora, se eu não sei um formato de um dente, eu faço um quadrado, faço um Bob Esponja ali, e depois eu vou tentar esculpir na broca. Ou seja, você vai gastar mais tempo justamente por não conhecer a anatomia desse dente nesse momento. Por que é mais indicado para dentes posteriores? Porque para dentes anteriores, o mais indicado é a técnica da faceta, onde eu vou utilizar um dente de estoque nessa região, e para dentes posteriores, a técnica da faceta já não é tão indicada, é mais indicada a técnica da resina esculpida, ok? Para as coroas unitárias ou múltiplas, também posso utilizar a técnica da resina esculpida. Para curto tempo de uso, porque essa resina acrílica é uma resina acrílica feita em consultório, manipulada por você, então ela não tem todas as propriedades corretas de uma manipulação igual de um laboratório. Então, é um provisório que tende a ter alteração de cor mais fácil, porosidades mais fáceis, então é indicado para utilização em tempo, espaço de tempo curto entre uma sessão e outra, em torno de uma semana e meia no máximo, ok? Onde a estética não é fator relevante, porque nessa técnica o provisório pode ser que ele fique um pouco mais poroso, pode ser que você não faça uma anatomia tão correta nesse provisório. Então, muitas das vezes você não utiliza essa técnica nem o incisivo central, como eu disse. Você utiliza a técnica da faceta. Para a utilização dessa técnica é necessário todos esses materiais. Não tem como a gente iniciar a confecção de um provisório sem ter todo o arsenal, porque a resina acrílica não te espera. Ela não espera você procurar o seu Lecron, não espera você procurar a sua espátula 7, e você precisa de todos os materiais prontos. Nesse caso, é um canino, vocês fizeram o preparo, vão ter que fazer uma coroa sobre esse dente, uma coroa temporária. Vaselina, o preparo, faz a manipulação da resina acrílica, leva a resina acrílica em posição. Aqui a gente precisa começar a pensar, que tanto de acrílico eu vou levar? Preciso levar muito, pouco? É pouco material. É menos do que um volume inteiro de um dente, porque você só está fazendo uma capa para um dente. Se você levar muito material, você só está ajudando a contração de polimerização. Quanto maior o volume de material que você leva, maior a contração de polimerização. Então, se você levar a quantidade já mais próxima do que você precisa para o canino, o formato desse canino já vai ficar mais próximo do que você necessita.
E a contração vai ser Isso. menor. Pode perguntar. Mas aí a gente tem que fazer por sistema incremental. Não, tudo de uma vez. Você faz uma bolinha e leva de uma vez. Não é incremental. Não é igual resina composta, coloca o cervical, não. É tudo de uma vez. Professor, mas daí vai ficar monocromático. O que você pode fazer? Faz um dente de uma cor. A hora que o dente estiver pronto, você descasca esse dente, a terço médio e terço oclusal, e coloca uma resina acrílica de uma outra cor nesse terço médio e oclusal. Mas você leva a resina toda de uma vez. Você não acrescenta no pincel. É uma técnica que você leva o bolo inteiro de resina. Não é pequenos fragmentos. Olha lá, levou tudo em posição. Nesse caso, levou mais do que o necessário. Não colocaria tanta resina acrílica nesse terço cervical. E nesse caso, eu já poderia ter o quê? Feito uma convergência do terço cervical. Eu não lembro que esse terço cervical tem uma convergência, abre no equador protético e depois fecha na incisal desse canino. Então, já poderia ter modelado essa vestibular desse formato. Mas, nesse caso, antes da polimerização completa, eu faço a inserção e remoção. O acrílico ainda não endureceu completamente. Ele não polimerizou completamente. Eu começo a fazer a desinserção e inserção dessa resina acrílica. E aí, sim, eu começo a ter um formato desse provisório. Removo os excessos, volto em posição, sempre tiro um pouquinho, volto em posição. Tiro um pouquinho e volto em posição. Faço a marcação da linha de término dessa coroa temporária e vou fazer o desgaste do excesso dessa coroa temporária. E já começa a surgir um dente. Já começa a surgir uma anatomia de um dente. Com isso, eu vou checando, pedindo para o paciente checando a oclusão e vou começando a analisar onde eu preciso desgastar e aonde eu preciso acrescentar resina acrílica, ok? Turma, novamente, menos de 1 minuto para organizar o vídeo. É o tempo de vocês irem, tomar uma água, para a gente fazer uma outra sala e começar a continuar, ok? Vamos lá. Professor, Pode perguntar. na próxima vídeo, fala um pouco dessa linha de termo que eu não entendi. Como que a gente se vê